Tá cada vez mais difícil viajar só com bagagem de mão, mas não é impossível. Se você, assim como eu, quer economizar cada centavo para viajar cada vez mais e se recusa a pagar pela bagagem, vem comigo que eu vou te ensinar todos os truques nesse vídeo. Eu viajo praticamente todo mês e, na maioria das vezes, com companhias aéreas low cost, como Ryanair, EasyJet e Vueling, que são realmente muito chatas com a bagagem. Então, nesse vídeo aqui só tem dicas provadas e testadas por mim. Primeiro vamos falar sobre os tipos de bagagem, já que entender isso faz toda a diferença e te ajuda a não pagar multas nem taxas extras. Existem basicamente três. Primeiro é o item pessoal, que é aquele que está sempre incluído na tarifa e é uma bolsa bem pequena que tem que caber debaixo do assento à sua frente. Esse item é o que tem as medidas menores e em que as companhias aéreas realmente olham para ver se você não está passando daquelas medidas. Você pode levar como item pessoal uma bolsa de notebook, uma bolsa de ombro pequena, uma mochila pequena ou uma mala que tem as medidas exatas daquela companhia aérea que você vai voar. Uma dúvida muito comum sobre o item pessoal é que tipo de bagagem eles aceitam como item pessoal. Se tem que ser sempre mochila, se tem que ser de tecido maleável ou se pode ser uma mala rígida. E na verdade isso, o material não importa. O que importa mesmo são as medidas. O item pessoal tem que caber dentro do medidor da companhia aérea. Em alguns casos também tem um limite de peso, mas eles se importam muito mais com as medidas do que com o peso. Então, basicamente, você pode levar qualquer coisa como item pessoal, desde que sigam as medidas da companhia aérea e que caiba na caixinha de medidas, porque se ficar 1 milímetro para fora, já era, é multa na certa. Bagagem de mão é a mala ou mochila maior que vai com você também dentro do avião sem precisar despachar. Algumas companhias aéreas já incluem essa bagagem de mão na tarifa mais básica, mas a maioria cobra à parte, principalmente as companhias aéreas low cost. A bagagem de mão viaja no compartimento superior dentro do avião, em cima das nossas cabeças, e elas também têm uma medida que tem que ser seguida e também tem um peso máximo que algumas companhias aéreas pesam antes de você embarcar. Por fim, a bagagem despachada é aquela mala grande que não viaja com a gente no avião e que você tem que despachar para viajar. Essa não está incluída em quase nenhuma tarifa mais básica e geralmente tem que ser comprada à parte. As regras também podem mudar, mas o peso máximo em geral é 23 quilos. Hoje a gente vai focar principalmente no item pessoal e na bagagem de mão, que são o que geram mais dúvidas na hora de viajar. As regras de bagagem elas são parecidas no mundo todo, mas costuma variar um pouquinho em termos de medida e peso, conforme a companhia aérea, o continente que você está viajando e também a tarifa da sua passagem aérea. Por isso, antes de viajar, eu realmente aconselho que você cheque no site da companhia aérea que você vai viajar a sua tarifa e o que está incluído naquela tarifa. Se é só um item pessoal, se é uma bagagem de mão, se tem uma bagagem despachada, porque assim você evita surpresas na hora que você estiver no aeroporto. E mesmo que você já tenha viajado com aquela companhia aérea, é bom checar de novo, porque as regras mudam constantemente. Então, para evitar surpresas e multas e taxas, cheque sempre antes de viajar. Agora, como escolher a bagagem ideal para você e para sua viagem? Se você viaja só com um item pessoal, eu realmente aconselho que você compre uma daquelas mochilas que tem o tamanho exato da companhia aérea ou uma mala pequena também com o tamanho exato da companhia aérea com as rodinhas removíveis. Se você quer levar mais coisa e aproveitar ao máximo o espaço que você tem e vai pagar pela bagagem de mão, aconselho que você compre uma mala que tenha as medidas exatas da companhia aérea que você vai viajar. Mas tem que ser as medidas exatas mesmo, gente, porque se tiver 1 milímetro a mais, como eu já disse antes, você vai ser multado. Se você prefere mochila, tudo bem também, mas você tem que tomar cuidado para não encher demais, porque se ela ficar estufada, se ela ficar mais gordinha e não entrar no medidor, você vai ser taxada também. Esta aqui, por exemplo, é uma mochila que funciona como item pessoal, porque ela tem as medidas exatas do item pessoal. No entanto, se você encher ela ao máximo, ela vai ficar mais gordinha, assim, e não vai entrar no medidor e você vai ter que pagar
uma multa para viajar com essa mochila, então tem que tomar cuidado. Item pessoal ou bagagem de mão, não importa, eu prefiro sempre as malas rígidas, porque isso aqui evita que ela fique, que você encha demais e que ela fique estufada, ou seja, gordinha, e não entre no medidor. Esta aqui é uma mala micro, que conta como um item pessoal até mesmo na Ryanair, que tem as menores medidas, pelo menos aqui na Europa. Ela tem as rodinhas removíveis, então ela cabe no medidor assim, exatamente, é ótima. Outro ponto importante na hora de escolher a sua mala é comprar sempre uma com 4 rodinhas, porque elas são mais estáveis e mais confortáveis para puxar pelo aeroporto, quando você estiver andando com ela. Também é importante procurar a mala mais leve que você conseguir encontrar para comprar, porque assim você pode usar esse peso para levar as suas coisas. Eu também prefiro levar a mala em vez da mochila, porque eu acho muito mais confortável puxar isso aqui, já que tem as rodinhas e tem a alça, do que ficar carregando a mochila pelo aeroporto durante toda a viagem. Porque, gente, a idade chega, não é mesmo? Então, assim, as costas doem. Então, por isso que eu gosto de mala com rodinhas. Lá no blog eu vou colocar uma seleção com os links das malas e mochilas que eu uso e recomendo para viajar. Anote isso e não esqueça, meça sempre as suas malas, incluindo as rodinhas e as alças, porque isso também conta. Porque se não entrar no medidor da companhia aérea, já sabe, né? Você vai pagar taxa. Um outro ponto importante na hora de fazer a sua mala de mão é saber o que você pode e o que você não pode levar com você dentro do avião. Você pode levar comida, eletrônicos e powerbanks, que inclusive nem podem ir na mala despachada, então tem que estar sempre com você. Atenção aos líquidos, cada frasco não pode ter mais do que 100 ml e o total não pode passar de 1 litro. E todos os líquidos têm que estar num saco transparente. Eu já tenho todos os meus produtos em tamanho miniatura e eu já deixo nessa necessaire que é transparente, então é muito mais fácil para eu passar na segurança do aeroporto, facilita bastante o processo. Na sua mala de mão você também não pode levar tesouras grandes, canivetes, inflamáveis, objetos pontiagudos, enfim, nada que possa ser usado como uma arma por motivos óbvios, né? E agora que vocês já sabem todas as regras e como escolher a sua mala de mão, eu vou compartilhar alguns truques que eu uso em todas as minhas viagens e que me ajudam a levar mais sem pagar a mais por isso. Mas atenção, nada de exagerar, tá? Isso aqui é para otimizar e não para burlar nada. A primeira coisa que eu faço eu nunca saio de casa com a mala já lotada. A minha mala sempre vai com um pouquinho de espaço vazio, porque mesmo que eu não faça nenhuma compra durante a viagem, parece que as roupas se multiplicam durante a viagem, gente. Então é sempre muito mais difícil colocar tudo de volta na hora de voltar. Então, para evitar faltar espaço na mala, eu sempre deixo um espacinho extra, mesmo porque também se eu quiser comprar uma coisinha, eu já tenho onde colocar na mala. Um truque clássico que eu uso em todas as minhas viagens é sempre esconder a bolsa pequena debaixo da jaqueta. Então eu deixo a alça o mais curta possível, coloco aqui e visto a jaqueta por cima. Quase matei a planta. E assim a bolsa fica aqui escondida debaixo do braço, ninguém vê, não tem problema algum. A verdade é que eu nunca vi ninguém implicando com esta bolsa pequena na hora de embarcar, mas assim, eu prefiro esconder para evitar o estresse. Outra coisa é que eu nunca viajo sem uma jaqueta, inclusive já tem um vídeo aqui no canal indicando quais os melhores looks para viajar de avião, e eu falo justamente disso, que eu nunca viajo sem jaqueta porque faz muito frio dentro do avião. Além disso, a jaqueta, se você souber escolher bem, ela também serve para carregar muitas coisas durante sua viagem, porque principalmente jaqueta jeans tem geralmente vários bolsos, então tem aqui, tem bolso aqui, tem bolso aqui, tem aqui, e você pode colocar várias coisas aqui. Geralmente eu coloco o carregador, garrafa d'água, enfim, coisas que dá para carregar aqui tranquilamente. Tênis volumoso, casaco de frio, bota de neve, vai tudo vestido comigo no corpo. Então, sempre os itens mais pesados e mais volumosos vão comigo no corpo, porque assim eu economizo peso e espaço na mala. Isso aqui eu ainda não precisei usar, mas sempre viaja comigo, que é uma almofada de pescoço que
eu consigo colocar roupas dentro. Então, se por acaso algum dia na volta da viagem me faltar espaço na mala, eu consigo ainda colocar bastante coisa aqui e ainda vai me sobrar algum espaço, e aí é só viajar com isso aqui assim. Chapéus e bonés podem viajar na sua própria cabeça. Eu geralmente penduro do lado de fora da mochila ou da mala, mas eu confesso que eu já vi gente viajando com 3 chapéus na cabeça. Eu vi e julguei porque eu achei aquilo maravilhoso, uma pessoa super inteligente. Quem sabe um dia eu ainda tenha que passar por essa vergonha também. O guarda-chuva não conta como um item extra, então ele pode ser levado tranquilamente no avião com você. Eu já viajei com guarda-chuva pendurado na mala, pendurado na mochila e até mesmo segurando na mão, não tive problema algum. Você também pode levar comida e água, então eu sempre compro um lanchinho no aeroporto e levo a sacolinha da própria lanchonete do aeroporto com comida e água lá dentro. E às vezes eu já cheguei a esconder uma coisinha ou outra ali dentro daquela sacola também. Mas tem que tomar cuidado porque às vezes eles pedem para olhar dentro da sacola. Então não pode abusar. Às vezes eu levo uma eco bag justamente para carregar a minha água e o meu lanchinho. E eu também às vezes escondo uma coisa ou outra aqui dentro. Mas tem que tomar cuidado porque eles pedem para olhar o que tem dentro e também não pode ser muito grande, né, gente? Então não vamos abusar da boa vontade, né, e da sorte. E garrafa d'água também não conta como um item extra, então você pode levar uma garrafa de água na mão sem problema algum. Obviamente que tem a questão do limite dos líquidos, então você só pode estar com uma garrafa de água grande depois que você passou pela segurança do aeroporto. As compras feitas no free shop, elas podem ser levadas além da sua bagagem, mas o saco tem que estar lacrado e com a nota fiscal, com a fatura aparecendo. Então esquece aquela ideia de comprar uma caneta e pedir uma sacola grande para enfiar coisa lá dentro, que não vai dar certo. Eu nunca testei esse truque, mas a verdade é que todas as vezes que eu fiz compras no free shop, lacraram a sacola, então eu não conseguia colocar mais nada lá dentro, então realmente não dá. Além disso, se você tiver escala em outro continente, as regras podem mudar e aí você pode ter problemas com esse saco do free shop também, então é melhor tomar cuidado. Agora me conta aqui nos comentários se alguma dessas dicas já salvou a sua viagem, se você tem algum outro truque infalível para dividir com a gente. Eu sou Luli Monteleone, viajante solo que dribla as taxas de bagagem com malas certeiras. Se você curtiu as dicas, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e me segue no Insta, @LuliMonteleone, para acompanhar meus passeios e viagens ao vivo. E claro, entra no blog que tem sempre outras dicas lá. Boas viagens!